Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Que alegria e privilégio estarmos juntos mais uma vez para meditar na poderosa palavra do Senhor. Hoje o tema do nosso devocional é: Paulo foi recebido como um anjo de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar forte ao seu coração e nos ensinar verdades que vão transformar a nossa forma de viver e testemunhar o Evangelho. Antes de seguirmos, vamos começar com uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença. Te agradecemos pela vida, pelo fôlego, pela oportunidade de estarmos juntos aprendendo da Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós hoje. Que cada jovem que está acompanhando este devocional seja tocado pelo teu poder e saia cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, vamos à leitura bíblica que fundamenta o nosso tema de hoje. E ele está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 14, que é o nosso devocional de hoje da classe de jovens. E está escrito assim: E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era tentação da minha carne. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, como o mesmo Cristo Jesus. Aleluias! Glória a Deus por essa palavra tão rica, profunda e também um trava-língua para ler, né? Meus irmãos amados, tem uns versículos que eu meio que travo para ler eles, sabe? E esse é um deles. Vou ler de novo. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era tentação na minha carne. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, como o mesmo Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, para entendermos bem esse versículo, precisamos olhar o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Essa epístola foi escrita para os cristãos da da região da Galácia, que estava sendo perturbado por falsos mestres. Esses homens diziam que a fé em Jesus não era suficiente e que os gentios precisavam guardar a lei judaica para serem salvos. Paulo então escreve, cheio do Espírito Santo, defendendo o Evangelho da Graça. Ele lembra àqueles irmãos de como eles receberam a mensagem do Evangelho no início. Quando Paulo esteve entre eles, enfrentava enfermidades e dificuldades, mas mesmo assim, os Gálatas o receberam com amor, não como um homem comum, mas como se fosse um anjo de Deus, até como se fosse o próprio Cristo. Essa recepção calorosa e espiritual mostra o quanto o Evangelho havia impactado aqueles irmãos. Eles não olharam para as limitações humanas de Paulo, mas reconheceram a presença e a autoridade de Deus em sua vida. E é justamente aqui que o Espírito Santo nos chama para refletir hoje. Como temos recebido aqueles que Deus envia para falar conosco? Como temos recebido a palavra? Temos visto apenas a pessoa humana ou temos discernido o que Deus está querendo dizer por trás da mensagem? Jovens, pense comigo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, mas também era humano. Ele tinha fraquezas, sofria perseguições, passava por enfermidades.
A Bíblia sugere que, quando esteve entre os Gálatas, sua aparência ou condição física poderia ser até motivo de desprezo. Mas aqueles irmãos não olharam para a limitação do homem, olharam para a unção de Deus. E o que eles fizeram? O receberam como se fosse um anjo, como se fosse o próprio Cristo. Isto nos ensina que, quando estamos sensíveis ao Espírito, conseguimos enxergar além das aparências. Não vemos apenas o pregador, o missionário, o pastor ou os irmãos que cantam. Nós reconhecemos que por trás daquele vaso humano existe a presença gloriosa de Deus. Quantas vezes jovens desprezam uma palavra porque olham para o pregador e dizem: "Ah, ele é muito simples, não fala bonito, não tem título", mas se esquecem que Deus pode falar através das coisas simples para confundir as sábias. Jesus disse em João 13:20: na verdade vos digo, que aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glórias a Deus, aleluias. Olha que coisa poderosa! Quando recebemos com fé e reverência alguém que Deus envia, estamos recebendo o próprio Cristo e, consequentemente, recebendo o Pai. Isso é muito sério, jovens. Significa que a forma como recebemos a palavra e aqueles que a pregam pode determinar o quanto de Deus vamos experimentar. E vamos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Primeiro, recebendo a palavra na igreja. Quando você vai ao culto e sobe alguém ao púlpito para pregar, qual é a sua atitude? Você fica olhando o jeito da pessoa falar? A roupa? A idade? Ou você abre o coração e pede: Senhor, fala comigo através deste vaso? Os Gálatas nos ensinam que quando recebemos com fé, até uma palavra simples se torna poderosa, porque não é sobre o homem, é sobre o Deus que fala por meio dele. Aleluias! Segundo, respeitando os líderes espirituais. Jovens, muitas vezes é fácil desprezar o conselho dos pais, dos pastores ou dos líderes de jovens, porque pensamos que já sabemos de tudo. Mas lembre-se, Deus usa pessoas. E quando você desconsidera a instrução que vem de alguém que está cheio do Espírito Santo, você pode estar desprezando a voz do próprio Cristo. Terceiro, valorizando as coisas simples. O mundo nos ensina a buscar o que é grande, famoso e espetacular, mas o reino de Deus funciona diferente. Muitas vezes, a maior bênção vem de uma forma simples. Pode ser uma oração feita por um irmão humilde, pode ser uma palavra de uma irmã que ora escondida. Pode. Pode ser uma pregação curta de alguém que nem sabe falar direito. Mas se o Espírito Santo está ali, é palavra de vida eterna. Quarto, sendo um canal de Deus também. Jovem, assim como os Gálatas receberam Paulo como anjo, você também é chamado a ser um mensageiro do Senhor aonde você estiver. No colégio, na faculdade, no trabalho, na sua casa. As pessoas precisam olhar para você e ver a presença de Cristo. Talvez você pense: mas eu sou tão imperfeito, não sei falar. Paulo também tinha limitações, meus irmãos, mas a unção era maior que a fraqueza. Então se coloque na mão de Deus e Ele vai te usar como canal do céu.
Aleluias, glórias a Deus. Jovens, escute bem. O Espírito Santo está te chamando hoje para mudar a forma como você recebe a palavra e como você vê os vasos que Deus levanta. O inimigo tenta desviar a sua atenção para os defeitos humanos, porque ele sabe que se você enxergar além, vai ser impactado pela glória de Deus. A igreja precisa de jovens que tenham discernimento espiritual, que não fiquem apenas no natural, mas que saibam reconhecer quando Deus está falando. Imagine se os Gálatas tivessem olhado para o Paulo e dissessem: esse homem é doente, está fraco, não tem aparência. Eles teriam perdido a oportunidade de receber a revelação da graça de Cristo, meus irmãos. Mas porque o receberam como anjo de Deus, foram abençoados e cheios da presença do Senhor. Eu te pergunto, como você tem recebido a palavra? Como você tem recebido aqueles que Deus coloca no seu caminho? Pense junto comigo. Talvez você tenha sido crítico demais com pregadores, com líderes, com seus pais. Talvez você tenha fechado o coração para a palavra, porque ficou preso ao mensageiro. Mas o Espírito Santo hoje está abrindo os seus olhos. Deus está te dizendo: filho, filha, quando eu envio alguém para falar contigo, não despreze. Receba como se fosse o próprio Cristo falando. Jovem, Deus também quer te usar, mas antes você precisa aprender a receber. Quem não sabe receber também não sabe ser usado. Se você deseja ser cheio de Deus e reconhecido como alguém que leva a presença do Senhor, comece hoje honrando e recebendo aqueles que Deus envia para a sua vida. Aleluias! Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos confronta e nos transforma. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que desprezamos os teus vasos e não reconhecemos a tua voz. Espírito Santo, abre os nossos olhos para enxergarmos além da aparência. Abençoa, Senhor, abençoa cada jovem que está ouvindo este devocional. Levanta uma geração que saiba receber com fé e que também seja canal de bênção. Que cada um seja cheio do teu Espírito Santo e reconhecido como alguém que carrega a presença de Cristo. Senhor, onde houver incredulidade, coloca fé. Onde houver desprezo, coloca honra. Onde houver indiferença, coloca sensibilidade espiritual. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esses jovens serão usados como mensageiros do céu em sua escola, em sua faculdade, no trabalho e na igreja. Que eles sejam recebidos como portadores da tua glória, assim como Paulo foi recebido como anjo de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus queridos jovens, que bênção estarmos juntos hoje. Nunca se esqueça, Paulo foi recebido como anjo de Deus porque os Gálatas olharam além do homem e reconheceram Cristo nele. Que nós também saibamos receber a palavra e também receber aqueles a quem Deus nos envia. E mais, que cada um de vocês também seja reconhecido como alguém que carrega a presença de Cristo. Que o Senhor os abençoe grandemente a sua vida, a sua família e os seus sonhos. Eu te convido a continuar comigo nesta série de devocionais, onde vamos mergulhar cada vez mais fundo na palavra e no poder do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional.